Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo. Eu começo essa edição falando de saúde e com uma boa notícia. Isso porque um estudo divulgado pela Fiocruz apontou uma nova queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A nossa repórter Jaqueline Fonseca traz os detalhes. O resultado do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, é semelhante ao resultado de abril, quando os casos de síndrome respiratória aguda grave, que incluem os casos de Covid, atingiram o menor patamar no Brasil desde o início da pandemia. Ou seja, há uma tendência de queda para os casos de gripes e outras doenças respiratórias. Das 27 unidades da federação, apenas Acre e Roraima apresentam crescimento. Apesar deste bom resultado, a Fiocruz encontrou aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 11 anos de idade. Há uma predominância em alguns estados do Centro-Oeste e do Sul de casos de rinovírus, o que pode ser explicado pela volta às aulas. Segundo a Fiocruz, embora o rinovírus não seja tão grave quanto o vírus da Covid, acende um alerta para cuidados básicos, como a ventilação das salas de aula, o isolamento dos doentes e cuidados básicos de higiene pessoal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Olha, e segundo um outro boletim, este divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de queixas de usuários de planos de saúde teve alta em julho, na comparação com o mês de junho. Segundo os dados apresentados pela ANS, foram registrados apenas em julho deste ano 19.222 reclamações contra os planos de saúde. Esse é o terceiro maior número da série histórica, atrás apenas de março, com 19.803 reclamações, e maio, com 19.526. Entre as queixas, 268 foram relacionadas a casos de Covid-19, o que representa uma queda de 36,5% em relação ao mês anterior. Cerca de metade dessas reclamações diz respeito a dificuldades na realização de exames e tratamento para a doença. Segundo a ANS, 90% das reclamações registradas puderam ser resolvidas por meio de sua intermediação de conflitos. De acordo com os dados levantados, a tendência do aumento do número de reclamações tem relação direta com um outro dado: a aquisição de planos de saúde. O número de beneficiários manteve a tendência de crescimento observada desde julho de 2020 e continua a se aproximar dos 50 milhões. O tipo de contratação que mais tem contribuído para o aumento é o coletivo empresarial, que desde julho de 2020 tem mais entradas do que saídas de beneficiários. E eu falo de economia agora. A procura no Brasil, por shows cresceu quase 300% em um ano. A volta de casamentos, aniversários e formaturas impulsionou a retomada no setor no segundo trimestre do ano, como você vai ver agora nessa reportagem. Depois de sofrer os efeitos da pandemia, o mercado de eventos registrou uma alta de 179% na procura por profissionais que atuam na área entre abril e junho deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. As bandas e cantores são os mais requisitados e a procura por shows ao vivo aumentou 276%. Os números fazem parte de um levantamento da plataforma de contratação de serviços Get Ninjas. Além da procura por músicos, a pesquisa ainda aponta para o crescimento da busca por serviços de buffet completo, que subiu 254%. E fotógrafos, que teve a demanda expandida em 166%, não só para eventos, mas também para sessões em estúdio. Os números coincidem com o cenário visto pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP. A entidade notou um crescimento acentuado nas vendas, especialmente na comparação com o período pré-pandemia. Apesar disso, a ABRAP ressalta que o aquecimento do setor ainda não resultou em recuperação dos lucros das empresas. Ele aponta que o cenário é positivo, mas ainda há obstáculos, já que muitos profissionais deixaram a área na pandemia e os serviços muitas vezes precisam ser terceirizados.
E olha só, o hemisfério norte do planeta tem sofrido com um verão intenso. Diversos países vêm registrando altas temperaturas e principalmente níveis críticos de secas. E a baixa no nível dos rios fez com que algumas coisas curiosas surgissem, como por exemplo a pegada de um dinossauro e olha só, até um navio naufragado da Segunda Guerra Mundial. Acompanhe. Um verão brutalmente quente fez com que o continente europeu sofresse estragos em muitas áreas por conta de incêndios florestais. Mas um efeito colateral inesperado para essa forte onda de calor foi a descoberta da história, que esteve escondida por anos. As semanas de seca em toda a Europa e nos Estados Unidos fizeram com que as águas em rios e lagos caíssem para níveis que poucos se lembram, expondo tesouros há muito tempo afundados e alguns perigos indesejados. Na província central de Cáceres, na Espanha, por exemplo, os arqueólogos ficaram encantados ao encontrar um conjunto de pedras megalícitas que haviam sido descobertas em 1926. Por conta de um projeto de 1963, o ex-ditador espanhol Francisco Franco, as pedras foram inundadas. Desde o alagamento da área, essa foi a quarta vez que o conjunto se tornou visível. Os arqueólogos acreditam que as pedras são de 5.000 anos antes de Cristo. Na Alemanha, a situação não seria diferente. O nível da água do Rio Reno, o principal do país, caiu drasticamente e revelou pedregulhos com datas de décadas esculpidas neles. No entanto, o reaparecimento das chamadas Pedras da Fome não foi bem-vindo entre os alemães. As pedras soam como um aviso e principalmente um lembrete das dificuldades que as pessoas enfrentam durante as secas anteriores. Já na Itália, um outro artigo histórico foi achado por pescadores. Após o ressecamento do Rio Pó, uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada e o exército precisou ser chamado para executar a explosão. A bomba de 1.000 libras foi descoberta na pequena cidade de Borgo Virgílio, no norte do país. A Itália está enfrentando sua pior seca em 70 anos e as áreas ao redor do Rio Pó declararam estado de emergência. Enquanto isso, o Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, atingiu um de seus níveis mais baixos em quase um século. O estado crítico expôs os restos de mais de 20 navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial, perto da cidade portuária sérvia de Prahovo. As embarcações estavam entre as centenas de navios afundados ao longo do Danúbio. Já nos Estados Unidos, os rios do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, no estado do Texas, ressecaram de maneira extrema, como não se via há décadas. Foi possível ver que no leito há pegadas de dinossauros de cerca de 113 milhões de anos. Os arqueólogos informaram que o dinossauro poderia ter em média 5 metros de altura e pesaria cerca de 7 toneladas. A seca deste ano, que está sendo vista pelos cientistas como consequência do aquecimento global, é fruto de uma crise climática causada pelo homem. As alterações aumentaram as potenciais oscilações dramáticas mais frequentes em períodos de seca e alta precipitação de chuva, como inundações repentinas nesta semana no Dallas e os intensos incêndios na Europa. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!